Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui nessa nossa sala de Zoom. Bem-vindos à Sobena TV. Bem-vindos ao nosso quarto workshop sobre integridade e manutenção de ativos offshore, mais uma vez no formato de webinar devido às restrições da pandemia. Há muitos desafios associados à manutenção da integridade efetiva dos ativos para melhorar o desempenho operacional e manter os níveis de produção offshore no Brasil, sendo fato que a manutenção deverá ser prioridade. Neste webinar, reuniremos as principais partes interessadas, incluindo operadores, reguladores, cadeia de suprimentos e especialistas do setor para discutir alguns dos principais desafios que a indústria enfrenta hoje e como podemos usar nosso conhecimento, tecnologias e experiência para encontrar soluções novas, econômicas e seguras para o futuro. Para quem não nos conhece, a Sobena, a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, é uma sociedade técnica sem fins lucrativos que tem por objetivo incentivar o progresso da engenharia naval e oceânica no Brasil, buscando sua consolidação, desenvolvimento e afirmação nacional e internacional. Há 59 anos, a Sobena é o lugar para se discutir tecnologia naval no Brasil. Importante ressaltar que a Sobena não é uma entidade de classe ou uma associação de empresas, e nem mesmo uma associação de engenheiros navais, mas uma sociedade técnica formada por profissionais e empresas com interesse na área da engenharia naval. A Sobena é composta por engenheiros navais, mecânicos, elétricos e tantos outros profissionais ou empresas, todos ligados à nossa engenharia naval brasileira. A Sobena reúne todas essas forças e promove um debate com o intuito de ajudar a nossa indústria a superar a grave crise que estamos vivendo, buscando seu crescimento, seu desenvolvimento científico e tecnológico e, sobretudo, restabelecer a credibilidade do setor da engenharia naval brasileira. Nesse momento, é crucial que a Sobena se posicione em defesa da capacitação técnica de seus associados. É preciso que todos que se importam com o setor unam forças e sejamos uma única voz em defesa de nossa credibilidade e, com esse objetivo, chamamos todos a participar e contribuir ativamente nesse nosso esforço. Aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos para se associar à Sobena. Como já reiterado, a Sobena não tem fins lucrativos. Somos uma pessoa jurídica de direito privado na forma de associação organizada para fins não econômicos, sendo vedadas a remuneração dos diretores e conselheiros e a distribuição de quaisquer participações. Todas as receitas da Sobena são aplicadas integralmente na execução de suas finalidades. Nossos associados têm assegurados descontos ou até mesmo gratuidade nos eventos realizados pela Sobena e descontos oferecidos por entidades parceiras, além de poder integrar-se às ações da diretoria dos comitês técnicos, compartilhando conosco o dia a dia da sociedade. O que se pretende é contar cada vez mais com a participação de todo o corpo de associados na condução da Sobena. Bom, feitas as devidas apresentações, gostaríamos de começar agradecendo e cumprimentando a todos que proporcionaram esse evento. Ao diretor técnico da Sobena, o professor Teodoro Alto Neto, a todo o Comitê Técnico sobre Integridade e Manutenção de Ativos Offshore, que organizou este evento, em especial ao seu coordenador e diretor da Sobena, engenheiro Ronald Carreteiro. Sem ele, esse evento não teria esse tamanho. A nossa equipe de organização e a todos os palestrantes que abrilhantam ao nosso webinar. Não posso deixar também de agradecer e muito aos nossos patrocinadores que tornaram possível a realização desse evento. Nosso patrocinador master, o a Asian Sealand Offshore Marine, e o nosso patrocinador, a Bronze, a OpenCAD e a Tecnofink. São dois patrocinadores. O nosso muito obrigado pela parceria. Vamos assistir agora um vídeo da apresentação do nosso patrocinador master, a Asian. Verônica.
Agora, eu gostaria de convidar o coordenador do evento, o engenheiro Ronald Carreteiro, diretor regional da SOBEN e coordenador do Comitê Técnico sobre Integridade e Manutenção de Ativos Offshore, para darmos início efetivo aos nossos trabalhos. Desejo a todos um proveitoso webinar e um ótimo dia. Ronald, agora é com você. Ronald, microfone fechado, Ronald. Bom dia a todos e a todas. Satisfação estar aqui mais uma vez. Nós estamos no 4º workshop. Dar um bom dia também a todos os palestrantes que estão aqui conosco e todos os participantes que já estão aqui, são 64 nesse momento, e espero que a gente possa ter um dia proveitoso. Nós estamos no 4º evento e é importante a gente rememorar um pouco como é que essa evolução. Nós começamos com 10 participantes no nosso comitê técnico, hoje estamos com 50. Embora seja virtual, é até mais fácil, né? Porque a nossa sala lá de reunião do comitê técnico parece que tem 40 lugares, a gente chegou um momento em outro comitê técnico de ter gente em pé. Já estamos com um outro comitê técnico com 70 pessoas. E estamos torcendo para a volta do presencial, que vai ser muito mais emocionante, né? As nossas conversas. Mas gostaria de agradecer também a todos os membros do Comitê Técnico que nos auxiliam na formação dos temas, das palestras, dos palestrantes. Então, também é muito importante, e também os patrocinadores, né? Eu gostaria aqui, nesse momento, de apresentar a vocês os palestrantes do dia, né? Dos 3 painéis, vou falar rapidamente, depois nós temos o Tiago Ormonde, da ANP, o Arthur Langoni, da Petrobras, o comandante Benítez, da Marinha, do DPC, a professora Fernanda Delgado, da FGV Energia, depois o painel 2, o Mauri Rodrigues, da Enaval, o Juventino Barros, do CTQFF, Sérgio Matoso, da Megaterm, o Eduardo Pilar e o Ramesh Badu, da DNV, e o Ramiro Ramos, da Rio Analytics. E, para o fechamento, painel 3, teremos o Jorge Silva, da Tecnofink, o Júlio Hermes, da Geosaker, o Alan Yu e Luiz Feijó, da ABS, e a Milton Neri, que vai fechar, da Mudec. Então, a todos, já antecipo os nossos muito obrigado, e vou aqui procurar dar uma pequena contextualização do que está acontecendo com a integridade e a manutenção dos ativos offshore, né? Quando se conhece o histórico de cada ativo, fica fácil a identificação do que se precisa ajustar a fim de garantir a segurança e a lucratividade da empresa. Há muitos desafios ainda a serem enfrentados associados à manutenção e à integridade dos ativos offshore no Brasil. Está acontecendo, no mercado brasileiro, uma nova entrada de players na manutenção de ativos, o que vem se refletindo em uma mudança completa nesse contexto, pela oferta de boas práticas e exemplos de integridade e manutenção com a inovação e a tecnologia. Fundamentado em cima desse princípio é que a Sobena está promovendo já esse 4º workshop, na modalidade ainda virtual, que é um fato relevante, que vem destacar como um fato relevante a seguinte definição, né? A manutenção e a integridade passaram a ser prioridades do Avante na gestão do ciclo de vida dos equipamentos offshore. Para quem ainda não conhece a Sobena, é só um pouquinho
o Barrada já fez a nossa apresentação, mas a Sobena, volto a repetir, era uma entidade sem fins lucrativos e formatada em comitês técnicos e workshops. Então, nós reiteramos o convite a todos que estão participando e que venham para a Sobena, se associem a nós e participem dos nossos comitês técnicos, né? A indústria vem passando por revoluções e evoluções, né? Caracterizada pelo avanço da tecnologia, notadamente pela automação da indústria 4.0. Mas na manutenção dos ativos, vem ocorrendo um processo semelhante, a manutenção 4.0. Face à digitalização dos processos e aplicação dos dados para se prever as falhas e direcionamento automático para a sua correção ou remediação. Consequentemente, a gestão dos ativos está evoluindo para uma gestão de performance dos ativos, melhorando a durabilidade do seu ciclo de vida. Os principais motivos que se investe na manutenção são os seguintes, entre outros: a diminuição das reclamações por parte dos clientes, o aumento da qualidade dos produtos, a consolidação dos controles de prazo e da qualidade, a redução dos custos de reparos, a redução do índice de acidentes de trabalho, o estabelecimento do melhor controle da lucratividade, aumento da segurança operacional, resolução drástica das paradas de produção e os impactos na redução dos atrasos nas entregas. Esse aqui está ainda, eu escrevi ontem à noite, vocês vão me perdoar aqui, mas para contextualizar o que nós estamos fazendo, e essa foi uma dos objetivos que nós colocamos ao final do nosso painel, uma palestra do Hamilton Neri, que ele deverá citar algumas coisas sobre este assunto que eu acabei de comentar. Feito essa pequena contextualização, eu já vou, sem mais delongas, passar para o Thiago Ormonde, da ANP, que é o nosso primeiro palestrante, que eu gostaria que ele se apresentasse rapidamente e pudesse já entrar. Não sei se já está aí. O Thiago Ormonde já está? Já está. Então, Thiago, estou te passando a palavra. Você é o primeiro palestrante do dia, do painel 1, que é a visão do mercado dos reguladores. Eu desejo sucesso para você. Obrigado, Ronald. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Então, ok. Pessoal, bom dia. Estou compartilhando minha tela já com vocês. Eu me chamo Thiago, né? Estou na Thiago Ormonde. Aqui, justamente na segurança operacional, a gente tem muitos Thiagos, né? Então, vocês falar sobre Thiago, 5 vão levantar a mão. Mas, então, me chamo Thiago Ormonde, aqui estou na ANP desde 2013, né? Trabalho na Superintendência de Segurança Operacional do Meio Ambiente, especificamente na coordenação de segurança operacional. E dentro da coordenação de fiscalização de segurança operacional, eu trabalho na coordenação de fiscalização e sou assessor técnico dessa coordenação de fiscalização, né? Responsável por ditar as estratégias, o planejamento e execução das fiscalizações nas unidades de produção e de perfuração offshore, né? Também de dutos, também de produção onshore e também de subsídio. Basicamente, eu sou auditor, tenho mais de 2.000 horas de auditoria em unidades de produção offshore, né? E, paralelamente, desde abril, estou nesse cargo de assessor, estou como assessor técnico da coordenação. Sou engenheiro de petróleo de formação e tenho pós-graduação em engenharia de máquinas navais. Então, assim, primeiramente, agradecer o convite da Sobena, ao engenheiro Ronald,
e espero passar para vocês agora, nesse tempo que a gente tem, uma visão da ANP sobre a gestão da integridade nas unidades de produção offshore. A minha apresentação não vai levar em consideração as unidades de perfuração, mas sim de produção. Só para contextualizar, hoje nós temos menos de 20 unidades de perfuração no país operando, e temos mais de 150 plataformas de produção. Então, o meu alvo, tudo que eu falar aqui, o contexto vai ser em relação às unidades de produção offshore. Okay? Então, rapidamente, esse é o caminho que a gente vai percorrer na apresentação. Basicamente, eu vou falar de uma maneira bem breve sobre essa auditoria de segurança operacional que a gente faz, que a gente executa como regulador. As principais dificuldades que o mercado encontra, né, quase que um diagnóstico sobre integridade, do que a gente tem colhido de informação ao longo desse período e algumas considerações finais. Tá? Então, passando pelo primeiro ponto, falando um pouco sobre as nossas auditorias. Né? O nosso regulamento, a gente audita com base no nosso regulamento técnico, que é chamado de SGSO, que é o Regulamento Técnico de Segurança Operacional. Aqui tem até um link, essa apresentação vai ficar disponível para vocês depois, tem até um link direto que você consegue acessar o SGSO. É importante mencionar que o SGSO é um regulamento baseado em performance. A gente, às vezes, no Brasil, é muito acostumado com regulamentos prescritivos. Um exemplo bem claro disso são as NRs. Né? Então, a NR ela te diz como você tem que fazer, o que você tem que fazer e como você tem que fazer. O SGSO não. O SGSO ele é baseado em performance, ele diz o que você tem que fazer, mas não diz como você tem que fazer. Né? Então, assim, para isso, ele é baseado em 17 práticas de gestão. São essas 17 práticas que estão na tela, variando desde cultura de segurança, passando por auditorias internas, investigação de incidente, projeto, enfim. E duas práticas, elas se relacionam diretamente. É claro que todas as práticas do SGSO vão se relacionar em algum nível com integridade, mas duas práticas específicas, elas se relacionam diretamente com a integridade em si, que é a própria prática 13, que é integridade mecânica, né? E a prática 11, que é a gestão dos elementos críticos de segurança operacional. Então, o que isso significa? Todo operador aqui no Brasil, seja de produção, seja de perfuração, ele tem que desenvolver, implementar um sistema de gestão de segurança baseado nessas 17 práticas de gestão. Obviamente, dentro do regulamento, essas práticas vão estar detalhadas e pormenorizadas do que a gente espera que esteja implementado. Tá? Dito isso, passo para a parte mais objetiva e talvez mais interessante aqui do nosso workshop, né? Que são as principais dificuldades que a gente tem visto que o mercado tem enfrentado dentro desse contexto de gerenciamento da integridade das unidades de produção. Tá? Então, assim, eu peguei uma amostra dos últimos 3 anos, né? 2021, 2020 e 2019. Então, a gente está falando aqui de janeiro de 2019 para cá. A gente efetua auditoria de segurança operacional desde 2009. Então, mas eu peguei os últimos 3 anos para a gente ter uma amostra mais relevante, até porque nossas auditorias mudaram muito lá do início para hoje, né? Então, assim, a nossa auditoria, o alvo dela, o objetivo dela é buscar conformidade, né? É verificar se o operador, o sistema de gestão do operador e daquela unidade específica está conforme o SGSO. Então, obviamente, durante a auditoria, a gente eventualmente evidencia não conformidade, desvios, né? Então, de janeiro de 2019 para cá, foram evidenciados 841 não conformidades. E aí, interessante, eu mesmo fazer esse levantamento ontem, eu me surpreendi. Eu já sabia que era um número alto, mas eu não sabia que era tão alto, né? 283 desvios desses 841, né, estavam diretamente relacionados à falha em manter a integridade, né? Ou seja, desvios relacionados àquela prática 13 que eu mostrei e à prática de gestão 11. Né? Isso dá mais de 1/3 dos desvios que a gente vê no mercado, com base no SGSO, em relação à garantia da integridade, em manter a integridade. Né? E dessas 283 não conformidades, esses desvios, 189, 190, né, tem a criticidade mais alta. São as não conformidades críticas ou as não conformidades graves. Né? Não conformidade crítica para a ANP é aquela que representa algum nível de risco grave iminente, que alguma ação precisa ser tomada imediatamente.
Então, esse é o overview que a gente enxergou nos últimos 3 anos, né? Mais de 1/3 dos desvios em relação ao nosso regulamento são em relação à integridade. Falha e manter a integridade. Tá? Agora, se você tem alguma familiaridade com a SGCO, ou se você abriu a SGCO, você vai ver lá que as práticas elas são divididas em itens e subitens. Dentro da prática 13, integridade mecânica, quais são os itens que mais o mercado tem dificuldade de cumprir? Quais são os itens que o mercado mais desvia em relação? Né? São os 3 itens, o 1321, o 1333 e o 13.4. Né? Então, basicamente, o 1321 fala em estabelecer manutenção, inspeção e teste. Ele é muito maior, né? Mas em resumo é isso. Né? Você tem que estabelecer manutenções, inspeções e testes. O 1333 ele fala de estabelecimento de requisitos de garantia de qualidade na execução desses procedimentos de inspeção, manutenção e teste. E o 13.4 fala sobre o monitoramento dos resultados dessas inspeções e testes. Né? Então, agora, no próximo slide, eu passo para um detalhamento do que a gente mais encontra de desvio dentro desses itens que eu coloquei aqui. Então, campeão, item 1321. Né? A gente vê o mercado com essa dificuldade em estabelecer manutenção, inspeção e teste. O que significa estabelecer para nós? Estabelecer não basta apenas você ter um procedimento, não basta apenas você ter o seu plano de manutenção, de inspeção ou de teste, seja qual for, cadastrado lá no seu sistema de manutenção. Então, não basta ter o procedimento, não basta ver o planejamento para isso, mas o estabelecimento passa também pela execução. Então, talvez o ponto que a gente mais identifique dificuldade no mercado nesse item 1321 é a ausência de teste para elemento crítico. E aí a gente cita os que mais a gente vê desvio em relação a isso. Válvulas de segurança, bomba de combate a incêndio, sistema de dilúvio, UPS. Então, falha para estabelecer manutenção, inspeção e teste para elemento crítico de segurança operacional. Né? Essa ausência de teste, ela pode decorrer basicamente por 2 fatores. Né? Falha de planejamento, ou seja, por vezes você chega em uma unidade e vê que aquela válvula específica ela não tem planejamento para a execução de teste nela, de manutenção nela. Ou às vezes ela nem existe dentro do sistema de manutenção, ou às vezes, o plano está cadastrado no sistema de manutenção, mas não foi startado ainda que a unidade já produza ou já opere há anos. Né? Então, isso é um exemplo claro de ausência de teste por falha de planejamento. Né? O outro ponto, talvez esse seja o que mais domina, né, dentro do 1321, seja a ausência de teste decorrente de uma falha na execução. Né? Então, superado o primeiro ponto, ou seja, existe o procedimento que vai ditar como deve ser feito aquele teste, como deve ser feita aquela manutenção, enfim. Existe lá a periodicidade cadastrada dentro do sistema de manutenção, mas ela não é seguida. Então, eu tenho uma válvula, por exemplo, uma válvula de blowdown, que vai despressurizar um módulo, por exemplo, de compressão, um estágio da compressão. E essa válvula ela tem a periodicidade cadastrada no sistema de manutenção de 6 meses. E aí, essa periodicidade não é respeitada. Então, assim, aí você tem um prejuízo para quê? Justamente para a confiabilidade daquele elemento crítico, né? Daquele equipamento, por você não respeitar a execução, a periodicidade de execução, né? E, obviamente, que não... E esse cadastro dentro do sistema de manutenção pode vir com base em manual do fabricante, pode vir com base em uma boa prática, uma norma internacional, um estudo de risco, por exemplo, um SIL. Você vai fazer um SIL para verificar qual é a periodicidade que você vai para garantir aquele nível de segurança requerido, né? O Safety Integrity Level. Qual a periodicidade que você tem que testar a sua STV? Qual é a periodicidade que você vai ter que testar aquela válvula, né? Enfim, então, outro ponto também que a gente vê campeão de desviar dentro do 1321 procedimento de manutenção, inspeção e teste que não está baseado em boa prática de engenharia. Né? Então, por exemplo, exemplo claro disso, você tem lá um sistema de gestão aponta para seguir NFPAs, para seguir APIs, e quando a gente vai olhar o procedimento do teste, o procedimento daquele teste não está
ainda que o operador aponte que vai seguir aquela norma, isso não é absorvido pelo procedimento de teste, né? Então, um exemplo muito claro disso, a API 14C, que vai tratar sobre testes de sistemas críticos numa unidade de produção offshore, ela aponta que você tem que fazer teste de estanqueidade das suas válvulas, as SDVs de fronteira, essas válvulas de bloqueio de inventário, aquelas de chegada de poço, né? A API 14C vai ditar como fazer esse teste e o critério de aceitação para esse teste, né? Qual é o limite de passagem aceitável que aquela válvula pode dar para ser considerada íntegra, né? E aí, quando você olha, às vezes, o procedimento que vai nortear o teste da válvula, não tem, talvez não esteja nem previsto a execução de teste de estanqueidade da válvula. Só o teste da atuadora ali, para ver se fechou, em quanto tempo fechou, e não em si verificar a estanqueidade da válvula. Casos mais corriqueiros que eu trouxe em relação de desvio de 1321. 1333 fala sobre requisito de garantia de qualidade. Esse talvez seja hoje o ponto que mais preocupa a ANP, né? Por quê? Porque os desvios de 1333 eles estão, na sua maioria, ligados a gente tem visto isso sistemicamente no mercado, uma dificuldade em gerenciar os reparos de tubulação, né? Seja por técnicas de epoxy, seja por clamp, enfim, diversas técnicas. E a gente vê uma dificuldade gigantesca no mercado em gerenciar reparo de tubulação, né? Então, esse é um desvio do 1333, não ter requisito para garantia da qualidade daquilo. Porque se você não consegue garantir a qualidade daquele reparo, seguindo normas internacionais, exemplo muito clássico, né, a ASME PCC2, ou a outra ISO, que sempre me foge o número dela da cabeça, você não consegue garantir a integridade, porque tem o tempo de cura do material, tem a preparação da superfície, tem a técnica correta da aplicação. Então, é uma dificuldade que a gente tem visto. Isso aí tem acontecido basicamente em quase toda a auditoria, toda unidade que a gente vai, a gente tem visto dificuldade, problema relacionado a reparo em tubulação. Tá? Outro ponto, outro item que tem muito problema dentro da prática 13, é o item 13.4, que vai falar sobre o monitoramento e avaliação dos resultados das inspeções e testes, né? Um exemplo para clarificar isso, né? Falha na gestão de recomendação de suspensão. Muita recomendação vencida, o PH vai lá, dá o prazo para quitar aquela recomendação, o prazo expira e isso não é monitorado, não é reinspecionado, não é reavaliado, se precisa reavalidar, ou se não revalida, ou se, né, obviamente, se não foi quitado naquele período, né? Então, assim, falha em recomendação, em gestão, né, das recomendações de inspeção, ainda mais nesse momento de pandemia, com redução de POB, temos visto muita dificuldade em gerenciar isso, né? As inspeções de uma maneira geral. E, por último, como eu falei, a prática 11, ela não leva o nome de integridade, mas ela é de elementos críticos de segurança operacional, né? Então, basicamente, o item 11.3.2 da prática 11 aponta que quando você tem um elemento crítico de segurança degradado, você tem que implementar uma contingência para isso, né? Então, o 11.3.2, a gente vê muita dificuldade também no mercado, de uma maneira geral, em contingenciar um elemento crítico quando ele está degradado, né? Uma válvula que começa a dar passagem, perde sua função de segurança, uma bomba de combate a incêndio, quando começa a ter muita degradação na curva, UPS, falha de teste UPS, enfim, diversos elementos críticos que você tem, precisa de contingenciamento. E aí já vai puxar a engenharia de segurança, que não basta apenas o conhecimento, para fazer essa gestão em integridade, né? Contingenciar o elemento crítico, você tem que fazer isso baseado em risco. Então, você, de alguma forma, vai ter que conversar, sua contingência vai ter que conversar com o cenário de risco, com os estudos de risco, para você implementar os mesmos níveis ou controles de níveis equivalentes para redução de risco, né? Então, assim, um overview bem rápido dentro do tempo que a gente tem aqui sobre o que a gente mais vê de dificuldade de que o mercado tem sido desafiado nisso. Tá? E, por último, umas considerações finais em relação a dois pontos que a gente vê como importantes. Contingência. A gente tem visto que
as contingências têm estado mais presentes do que a gente, como regulador, espera, né, nas unidades. Então, a gente até está tratando isso no novo SGSO. O SGSO está para sair a nova revisão até o início do primeiro trimestre do ano que vem. A gente está tratando essa questão das contingências, porque é algo que é para ser, é um processo de contingência, é para ser excepcional e temporário. E a gente tem visto que está virando um pouco de regra. Então, tem muito elemento crítico contingenciado, muito equipamento degradado, com perda de função de segurança, né, parcialmente ou totalmente, e as contingências ficam por anos ali. Às vezes chega isso, ter anos, se aceitar conviver com equipamento degradado ali, com contingência em place, sem de fato resolver o problema. Então, não pode haver essa cultura de banalização de contingências a bordo, né? E o outro ponto é que a gente também vai tratar isso no novo SGSO, que não tem hoje elementos explícitos sobre gestão de spare parts, mas uma boa gestão de spare parts ela reduz, né, de fato, bastante situações de indisponibilidade desses equipamentos, né? Então é algo que o mercado tem que se debruçar sobre, e a gente, como regulador, está aqui e vai desafiar o mercado cada vez mais para aumentar os níveis de segurança das operações aqui no Brasil. Então, dito isso, chegou ao fim da minha apresentação. Já está mutado, engenheiro Ronald. Ok. Tiago, obrigado. Excelente apresentação. E vamos passar a palavra imediatamente para o Arthur Langoni, da Petrobras, e gostaria que ele se apresentasse e entrasse no assunto direto. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos, né, pessoal? Agradecer aí a Sobena pelo convite, agradecer os colegas que estão aí no painel. Já viu aí pela primeira apresentação que as discussões vão ser bem ricas, né, trazendo alguns elementos aí, acho, dos reguladores e também do mercado, né? Eu sou Arthur Langoni, né, sou engenheiro mecânico de formação, estou na Petrobras já há 13 anos e hoje estou ocupando a cadeira, né, na parte corporativa de confiabilidade de ativos, né? Então, tem esse papel, a gente vai ver um papel um pouco de padronização entre os ativos, né, e das práticas que a gente tem aí na companhia em todos os ativos. E a apresentação aqui, né, pessoal, é um desafio falar de confiabilidade na manutenção em 15 minutos, então a gente vai ter que acelerar em alguns casos. É um assunto que eu gosto muito e que tem sido, nesse último ano, muito discutido, né, na companhia. Então, a ideia aqui é a gente passar uma visão geral, né, de conceitos rápidos, mas gastar um pouco mais de tempo em como a Petrobras tem olhado essa confiabilidade, como está o cenário de evolução da confiabilidade para auxiliar a manutenção dos nossos ativos, né? Então, a confiabilidade ela entra com esse papel muito importante. Vamos falar um pouco de gestão de ativos, mas o foco maior vai ser no papel da confiabilidade. Quando a gente olha um pouco, né, acho que o Armani deixou bem claro aí, né, o desafio ele é grande. Quando a gente fala em Petrobras, a gente está falando aí de 41 FPSOs, 13 semissubmersíveis, temos ainda uma tension lag, né, e 77 fixas, né. Lá em 2017, esse número representava 15% das unidades flutuantes do mundo, né. Hoje eu não busquei atualização, mas não consegui. E segundo o relatório da Marinha de 2020, isso representava 86% do Brasil. Então, é uma frota, é muito metal, são muitos equipamentos, a complexidade tem aumentado, né, pelas dificuldades aí, pelos desafios que a gente tem na exploração do pré-sal. Enfim, temos aqui um desafio muito grande. Quando a gente pensa em todas essas unidades e a gente começa a entender o modelo de como isso funciona, aqui eu trago um pouco ilustrativo, né, que a gente tem a execução de campo da manutenção, a gente tem um suporte para essa execução do campo, que ela é mais local, são para as coisas mais rápidas, que é o PCM em si, né, que é quem planeja, quem auxilia, quem busca aquisições.
temos um suporte em cada unidade de negócio, então Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santos, enfim, cada um deles tem um suporte técnico, e aqui na parte corporativa, mais com um papel, né, um corporativo mais enxuto, com um papel mais normatizador. E esse fluxo de informação ele tem que correr com todos esses atores, né? Isso vai mostrando um pouco a complexidade de algo que a gente faz até permear, e aí o papel da confiabilidade e dos processos bem organizados para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo entenda as mesmas diretrizes, né? Pensando nisso, né, essa é uma figura de um padrão interno que nós temos, que está em revisão, né, até pela evolução que estamos tendo aí, principalmente na parte de confiabilidade, mas ele fala desde o processo de estruturação, né, todos os elementos que tem que entrar quando eu vou estruturar um plano de manutenção, e todos os processos que me trazem a ter a certeza que eu tenho os recursos necessários para poder executar esse plano, né? E aqui a gente está falando de todos os tipos de manutenção, como a gente vai mostrar um pouco à frente. Então, eu vou desde o planejamento, a programação e a execução. E aqui, se eu tenho processo, eu tenho que medir. Se eu consigo medir, eu consigo controlar. E com esse controle, eu tenho que estar sempre avaliando, vendo se eu estou melhorando e refazendo as minhas estratégias. Mas não só isso, né? Se eu controlo essa parte da manutenção, ela é insumo para diversos outros processos. Gerenciamento de risco. Notoriamente, uma manutenção bem feita, ela ajuda, né, no gerenciamento de risco, na otimização de custos e no aumento de disponibilidade, que está ligada à performance e retorno financeiro, que também é uma variável extremamente importante. E a confiabilidade, não é que a gente sempre olhou confiabilidade aqui trabalhando na parte de melhorias, né? Mas não, ela atua em todo esse processo. E é essa visão, essa mudança de cultura que tem tido um clique muito... que acelerou muito, né, nesse ano de 21 e corre para 22. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ronald falou bastante sobre a manutenção, né, 4.0, a gente tem que estar sempre olhando onde estamos, né? Hoje eu vejo a Petrobras bastante madura no uso de técnicas preditivas, fugindo já daquelas manutenções sempre reativas. A gente tem diversos modelos que já trabalham com um viés de prescritivo, né, apesar da ainda com a atuação humana. Então, assim, temos buscado sempre vir aqui para a parte da utilização do digital, das tecnologias, né, como suporte, mas temos aqui alguns desafios, né? Ainda já se fala bastante na manutenção 5.0, em algumas indústrias, né, entende-se que a gente foi muito para o viés de automatização, robotização e etc., e o viés humano começa a aparecer um pouco mais, e essa mescla, né, entre o digital e a atuação humana, ela começa a voltar nas discussões. Mas é questão de literatura, alguns já abordam, outros não. Mas, enfim, em todas essas eras da manutenção, você vai sempre ter que ter uma parte reativa, uma parte preventiva, uma parte prescritiva e assim por diante, né? Então, a gente tem que entender o momento que estamos e para onde queremos ir, né? O as-is, mapear o nosso as-is e buscar o to be, onde queremos estar. E esse diagnóstico e benchmark foi feito nesse ano de 2021. Enfim, eu não vou buscar colocar confiabilidade se eu não tenho um retorno, né? E a gente quer reduzir falhas. Recorrência de falha é algo que atinge muito a comunidade de manutenção, a gente tem que evitar isso. Temos que reduzir custos, óbvio, o mercado está com esse desafio. Redução de riscos operacionais, riscos à segurança operacional, monitoramento de condição e assim por diante. Então, a gente busca esse viés de confiabilidade, melhorando os meus processos de manutenção para poder melhorar, né, ou de forma contínua, cada um desses processos aqui também, atacando esses processos também. Enfim, essa é uma figura, né, já da literatura, do livro do Lafraia, mas aqui mostra um pouco, eu quis colocá-la, né, aqui é um sentido muito de gestão de ativos, né? Nós temos uma base da pirâmide bastante evoluída, né, com o PCM atuando na execução, e a gente tem a matriz de criticidade que alimenta isso, temos os nossos planos de manutenção que são desenhados cada vez mais baseado na 14224, né, por modo de falha, por manutenção centrada em confiabilidade, mas ainda temos algum resquício, né, de tempo calendário, aquelas determinações antigas que era pelo tempo do fabricante, que hoje
estão muito mais ligadas à condição, e temos padrões. Vamos mostrar ali na frente que também temos diversos regulamentos, né? Não são só padrões e procedimentos, a gente tem diversos regulamentos e diversas entidades externas que alimentam essa nossa estratégia de execução. E aí a gente usa a tecnologia para as manutenções proativas, a gente tem hoje ultrassom, termografia, vibração, lubrificação centralizada e etc., que nos ajudam, né, no aumento da disponibilidade desses equipamentos. E aqui a gente começa a falar de algo um pouco mais engenheirado, né? Fazer as análises de falha bem feito, é o básico bem feito fazer uma análise de falha, né? E a gente tem que estar evoluindo bastante nesses itens. Mas quando a gente começa a falar de ativos de classe mundial, a gente está falando de algo ainda um pouco maior, né? E aí eu trago aqui que é um pouco do to be, né? Para onde a gente está indo. Então, você ter um software, né, de manutenção, um sistema de manutenção, ele é o básico, né? Você tem ali toda a sua estrutura, você conseguir puxar dados, você usar a tecnologia que vai alimentar esse seu software, né? A Petrobras usa o SAP hoje, e está evoluindo, a gente vai mostrar à frente, e com todos esses sensores lá no campo, a gente usar isso tudo de uma forma digital para que consigamos aí predizer bastante. Então, esse sistema de gestão de ativo, ele ser alimentado por todos esses históricos, é o que a gente fala de ter um ativo sendo orquestrado, né, de forma como um ativo de classe mundial. E a gente tem buscado esse caminho aqui. Enfim, aqui, como eu mencionei, né, a gente tem diversas entidades externas, aqui falta ainda o Ministério Público, né, as NRs, que são também requisitos para manutenção. Então, a manutenção, ela nem sempre tem que olhar só, a bomba não pode parar. Uma bomba de incêndio, por exemplo, ela não é que ela não pode parar, uma bomba não pode quebrar. Em algum momento, ela vai ter que rodar por questões até normativas, em algum cenário, ela vai ter que fazer um papel dela que eu não vou poder pará-la se ela aquecer. Então, assim, a gente tem diversas entradas aqui nesse meu esquema de manutenção que também são importantes, com a visão, trazendo a visão aí de entidades externas. Isso é algo que o mercado se adapta cada vez mais, né? Porque a cada hora a gente também tem uma evolução de alguns temas aqui. Enfim, aqui eu trouxe rapidamente, né? A gente muito fala de manutenção na fase de operação, né? Que é o OPEX, mas ela nasce muito antes. A gente, desde a fase do investimento, né? Aqui no CAPEX, a gente tem que ter especificações bem feitas, usar a confiabilidade aqui, nos projetos, nas aquisições, eu tenho que dimensionar, eu acho que a mensagem do Armônio foi muito forte nessa parte, né, de sobressalentes, spare parts, etc. Isso, a confiabilidade nos ajuda muito. Então, esse braço aqui, usar a confiabilidade cada vez mais nele, é um desafio que a gente está trazendo na fase desde o investimento. A literatura já fala, né, de 30% a 40% das falhas são ocasionadas por esse braço aqui, ou porque eu não comissionei bem, ou porque eu tive algum problema de especificação, ou porque o meu projeto não conversa bem, e assim por diante. E aí agora falando um pouco do EIP, né, Exploração e Produção na Petrobras. Esse ano a gente fechou um programa muito forte, né, de melhoria de alguns processos, e aqui todos eles se conversam, né, eficiência, SMS conversa muito com integridade, que conversa com SMS, que conversa com eficiência, e aí eu destaco alguns dos programas ligados ao Topside, e todos eles estão suportados por um braço muito grande de tecnologia. Então, tem diversas tecnologias sendo desenvolvidas para poder suportar. Eu vou destacar aqui a confiabilidade no segmento de IP. Esse é um programa muito grande, patrocinado pela alta hierarquia, no qual eu estou como coordenador dele. Temos aqui apaixonados nessa disciplina e que a gente tem buscado elementos aí em conversa, né? Fizemos diversos workshops e benchmark, para poder tentar aumentar a cultura de confiabilidade na Petrobras. A gestão de barreiras, né, é um programa muito que está se desenvolvendo muito, já desenvolveu em 21, mas ele segue em 22. Enfim, temos programas aí que atacam essa melhoria e eu destaco a confiabilidade atuando. Então, aqui são processos que vão ajudar nessa gestão da produtividade. Então, desde a parte ambiental, e aqui reforçando mais uma vez a cultura de confiabilidade, né, atuando, ou seja, a confiabilidade vem como um dos braços de um programa tão grande, né, montado pela companhia, então mostra já essa mudança cultural. E, como eu mencionei, tudo isso tem que ser pilotado ou suportado por processos e sistemas, né? Não adianta eu escrever um procedimento se eu não vou ter a velocidade
de atuar com ele, né? E se eu começo a utilizar inteligência artificial nas minhas predições, se eu tenho softwares de gestão de ativos, né, que é o APM, no caso a gente vai mostrar, a gente está seguindo com o IAM, que é o Intelligent Asset Manager. Em 2021 a gente já vai ter os primeiros pilotos aí. A gente está com salas integradas de gestão de ativo. Siga Brisa, eu já falei aqui no ano passado, mas nós mudamos a nossa maneira de atuar com a mobilidade, né? Hoje não tem mais papel, é tudo digital e que já sobe para o nosso software integrador. Modelos 3D para uso no Digital Twins, né? A gente já tem Digital Twins rodando em algumas unidades e com isso tendo otimização, né, de produção, redução de riscos, etc. Enfim, aqui a mobilidade atuando, aqui são exemplos, né, de aplicação da mobilidade em rotas offshore, o Digital Twin já com modelos suportando as decisões, aqui está o portal de integridade, por exemplo, centros de excelências de operação integrada, fazendo diversas inspeções com drone, reduzindo risco, né, para as execuções, e a utilização aqui de um sistema integrado em confiabilidade. Eu vou dar destaque, essa imagem, né, pelo tempo eu vou passar um pouco mais, mas ela mostra a integração de todos os sistemas, né? Mas esse passo que estamos dando, né, na melhoria do SAP, nosso SAP é de décadas atrás, nosso sistema de gestão da manutenção, e agora a gente está fazendo a suíte para o SAP S/4HANA, e que ele permite a integração muito maior dos dados de campo, e para poder permitir, né, uma central de análise com confiabilidade. Então, esse é um passo que, em 2022, a gente conclui e que vai ser uma passagem importante aí para uma nova visão e de cultura. Esse aqui é um exemplo, né, do como estamos indo na parte de gestão de ativos. Ainda temos muito a evoluir para falar numa ISO 55000 e etc., mas é um passo importante, mas é um software que nos ajuda, que é o Intelligent Asset Manager, né, que é um software inteligente aí de gestão de ativos, e ele tem aí módulos, né, de inteligência preditiva e de assessoria na estratégia de manutenção. Estamos implementando, em 21 a gente vai ter o primeiro piloto em 2 unidades, e aí durante 22 a gente começa a expandir. É muito HH investido aqui, você tem que reescrever todas as suas estratégias baseadas nesse software, enfim, temos um desafio grande aí ainda em 21 e 22. Aqui é só para mostrar que realmente a confiabilidade, essa é da literatura, né, 2017, mas você vê que o EVA, que é uma das metas de topo da Petrobras, um dos caminhos para você ter retorno é a confiabilidade, né? Se você tem reliability, você tem disponibilidade, você tem retorno, você tem EBITDA e, consequentemente, você tem o EVA. Então, não é porque é bom investir em confiabilidade, né? Então, cada vez mais a empresa entende isso e coloca a confiabilidade nos seus processos. Enfim, aqui é mais uma visão geral do que a gente esperar quando a gente faz de fato uma engenharia de confiabilidade. Eu vou focar um pouco mais nesse programa de confiabilidade, né? A gente sempre teve iniciativas de apaixonados por confiabilidade, cada um fazendo no seu cantinho. O que a gente fez agora é integrar toda essa turma. Esse programa ele pega submarina, poços e topside e projetos, né? Toda a parte de desenvolvimento da produção, e a gente alinha num resultante. Todos os fóruns que a gente fazia, a turma sempre citava, né? Confiabilidade aparecia como um dos primeiros pontos aí de investimento que a gente deveria fazer. Enfim, aqui, só ilustrando, né, a gente está investindo em pessoas, processos e sistemas para poder mudar a cultura de confiabilidade, né? E aqui integrando, como eu mencionei, as disciplinas de poços, submarina, aqui a parte de superfície, e estamos também com a ajuda do programa do AIP Competências, né, que é o Desafio 6, que é a parte de confiabilidade. Muitos colegas fazendo aí os cursos da Abraman, de gestão de ativos, etc. Enfim, estamos com esse programa andando bem, já tivemos a fase de diagnóstico, estamos na fase de capacitação, estamos definindo agora também os processos, os indicadores que vão nortear e fazendo as adequações de sistemas necessários, né? Com isso, a gente vai ter a confiabilidade nos ajudando na definição de ativos críticos, nas árvores de falha, no planejamento da manutenção, na governança, no monitoramento de performance, na análise de causa raiz,
e na gestão inteligente de ativos. Enfim, a confiabilidade fechando, se inserindo aqui nesse processo de manutenção, que, de certa forma, tem suas melhorias. O processo de manutenção, ele é um processo evolutivo, diga-se de passagem, a evolução da indústria, né? Estamos no 4.0, mas a tendência é que a gente sempre cresça, mas com confiabilidade a gente entende que esse processo pode ser um pouco mais inteligente, um pouco mais focado no que realmente importa, né? Gestão de riscos, retorno, aumento de confiabilidade e etc. Bom, eu trouxe aqui rapidamente, né, 3 casos práticos. Esse daqui, o primeiro caso é a gente fazia revisões de turbina, e essas turbinas elas estão ligadas à segurança, né? A gente tem que ter energia na plataforma para ter habitabilidade. A gente fazia revisões em um determinado tempo. À medida que fomos retirando várias turbinas para revisão, a gente foi medindo as espessuras remanescentes de revestimento nas paletas, e depois de alguma quantidade que tínhamos, a gente consegue predizer, em função da forma com que ela operou, qual é o momento ideal da gente fazer essa revisão. Aqui, né, cada vez mais as unidades precisam de ar comprimido nas suas plantas, e o desenho estava trazendo para um modelo muito baixo de confiabilidade, com pouco spare part. A gente refez o desenho da árvore e vimos qual era a quantidade mínima que deveríamos ter de disponibilidade, de spare part, para poder conseguir atender a função de compressão de ar, que está ligado também à segurança. Aqui um redesenho da parte de fogo e gás, na qual a gente redimensionou, né, os spare parts de Búzios, e pretendemos fazer nas demais unidades, e buscando também a otimização de planos para poder disponibilizar mais HH a bordo para fazer o que tem que ser feito. Enfim, isso aqui são pequenos casos, tem casos de ancoragem e etc., mas todos pontuais. O que a gente quer agora é alinhar e atacar sempre bad actors com estudos de confiabilidade cada vez mais profundos. E isso, né, pessoal, precisa de liderança, comprometimento, atuação. A gente não muda fácil, a gente não pode mudar o processo, a gente tem que mudar a cultura, né? Tem uma parte comportamental muito grande aqui, um modelo mental tem que mudar, e vontade. Aqui, como eu disse, confiabilidade é feita de apaixonados, e agora com patrocínio, sem dúvida, estamos tendo um salto aí, esperamos continuar nesse caminho. Enfim, Ronald, passo aí para você, ficar à disposição. Isso é o que eu tinha para compartilhar com os colegas aqui, tá bom? Olha, Arthur, é excelente a sua apresentação, e a gente fica torcendo para que essa implementação seja o mais rápida possível, para que o país todo, 86% das plataformas estão aqui com a Petrobras, para que a gente possa ver excelentes resultados, e você já fica convidado para o próximo ano poder apresentar resultados desse seu planejamento aí, que está excelente. Vamos passar aqui. Muito obrigado, e fique para a rodada de perguntas e respostas no final desse primeiro painel. Vou passar agora para o comandante Benítez, né, o próximo terceiro palestrante nosso, o capitão de fragata da Marinha, e ele é colega de turma de vários aqui da Sobena, e ingressou na Marinha em 1999, né, e faz parte do nosso comitê técnico também. Benítez, eu vou passar a palavra para você imediatamente. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, Ronald. É um prazer, uma honra estar aqui participando, não só do comitê, como também apresentando o nosso trabalho na Marinha, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, todo mundo consegue ver, né, a apresentação? Eu sou o comandante Benítez, eu sou formado em Engenharia Naval em 1998 pela Federal do Rio de Janeiro, tá? Eu trabalho agora na gerência de vistorias, inspeções e perícias técnicas da Diretoria de Portos e Costas. A intenção aqui é a gente apresentar a visão da autoridade marítima quanto às inspeções, o acompanhamento, né, da atividade offshore focada em plataformas, né? Aqui a gente vai passar um breve resumo do que eu vou apresentar, muito focado da onde origina a nossa participação, nosso acompanhamento e, eventualmente, se ele precisar da nossa ajuda também, né?
As atividades da Autoridade Marítima Brasileira, elas são focadas principalmente, tá, na regulamentação internacional, tá, que são originários da Organização Marítima Internacional, da IMO, tá, e da legislação nacional, que são originários das leis nacionais e das normas da Autoridade Marítima Brasileira, que foram desenvolvidas para esse tipo de atividade. As principais convenções aplicadas à atividade offshore, a gente tem aqui alguns exemplos: o SOLAS, que é a convenção, que é uma dos principais, que é da prevenção da perda humana no mar, da segurança da navegação; a MARPOL, que é a prevenção da poluição, tudo isso customizado para a atividade de plataformas, da atividade offshore. A gente tem o STCW, o COLREG, que é a parte de prevenção de colisão no mar, e a borda livre, né? A Convenção Internacional de Borda Livre. Aqui alguns códigos, exemplos de códigos também aplicados: o MODU, tá? Que é o código que é a parte customizada do SOLAS a princípio, para unidade de perfuração, mas também são aplicáveis a unidades de produção, né? O código de gerenciamento de segurança, tá? Que é importantíssimo. Ela foi focada inicialmente para embarcações, mas também aplicável a unidades de produção, tá? e de perfuração. E a gente tem outros códigos aqui, alguns mais focados para embarcações, outros mais focados para também muito aplicáveis à plataforma, tá? Da onde vem isso, né? Aliás, a IMO, ela tem, inclusive, além das convenções e códigos, a IMO também tem as resoluções que, por meio delas, é possível nós emendarmos essas convenções, tornar público qualquer documento que seja importante para a comunidade marítima, né? E elas complementam também as convenções de código. Um exemplo disso é a publicação da nova versão do MODU, por exemplo, foi por meio de uma resolução, tá, da IMO. A IMO, ela também estabelece que cada membro signatário da IMO, o Brasil é um deles, né, lógico, o Brasil possui direitos e obrigações como Estado da Bandeira, Estado do Porto e Estado Costeiro, tá? Estado da Bandeira é muito focado no controle, na aplicação das convenções nos navios de bandeira brasileira, tá? E nas unidades também de bandeira offshore de bandeira brasileira. Estado do Porto, muito focado no controle dos navios que aportam, que atracam aqui no Brasil para carregar ou descarregar, tá? Também tem algumas obrigações na área portuária, por exemplo, em relação à MARPOL, de proveção de facilidades de recepção de poluentes dos navios, tá? Por exemplo, em MDG Code tem uma parte de cuidados e separação de cargas perigosas e assim por diante, tá? E o Estado Costeiro, que é o nosso ponto aqui focal, tá? Que há obrigações e direitos do Estado brasileiro como Estado Costeiro. Ele é muito focado, assim, acaba que a parte da atividade offshore acaba nesse âmbito como Estado Costeiro, que o Brasil entra no controle, no acompanhamento e na ajuda também à atividade offshore, né? E temos obrigações também, nós temos, por exemplo, levantamentos hidrográficos, nós somos obrigados a fazer, nós fazemos isso, sinalização náutica e assim por diante. Busca, por exemplo, resgate, atividade SAR e assim por diante, tá? Aqui um exemplo de como o Estado Costeiro ele é abarcado, por exemplo, no Código MODU. Na aplicação do código diz que os requisitos que as unidades têm que cumprir os requisitos do MODU, tá? Mas o Estado Costeiro também pode impor requisitos específicos da sua legislação, tá? No controle também, quando aqui avisa que o Estado Costeiro, mesmo que a unidade seja de uma bandeira
que não seja a mesma bandeira do Estado costeiro, ela tem que seguir as normas daquele Estado costeiro sobre vários aspectos, né? Aqui a gente tem da onde surgiu, da onde é que é baseada a atividade da autoridade marítima, né? Tem a Constituição Federal, Lei Complementar 97, a LESTA, né, que é a Lei da Segurança do Tráfego Aviário, a Lei do Óleo, tá? E a portaria de criação da ANP, tá? De como aplica-se o trabalho da Agência Nacional do Petróleo. Também tem relação com isso. A lei complementar, por exemplo, 97/1999, ela cria a figura da autoridade marítima, as atribuições, a Marinha como atribuição subsidiária, não só ela como poder naval, né, da defesa do país, como também para controle, né, e manutenção da segurança da navegação, controle da Marinha Mercante, tá, e a segurança da navegação. A LESTA, ela estabelece, né, que a figura da autoridade marítima, o que ela vai fazer, né? Como é que é esse controle mais detalhado, né? E transcorre também sobre a atividade offshore. Desculpe que está dando uns pulos aqui. A lei do óleo, tá? Ela tem mais o controle da autoridade ambiental, representado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA, tá? Mas nós também temos a participação da Marinha como um dos inspetores, né? Como um dos fiscalizadores para essa lei, tá? É por isso que a gente colocou ela também aqui. Além dessas leis nacionais que devem ser seguidas, existe uma série de normas da autoridade marítima específicas para a atividade, e nós podemos destacar aqui a norma 1, que é regula a atividade de mar aberto, né, embarcações empregadas no mar aberto e plataformas. A norma 4, das embarcações estrangeiras que operam aqui. A norma 5, a homologação de material. A atividade de inspeção naval, por exemplo, na norma 7. A parte de homologação de obras sobre ou sob água, também na norma 11. E a inspeção de LDECs, a regulamentação dos LDEGs nas plataformas por meio da norma 27. A gente pode até também focar aqui na norma 15, sobre a atividade de mergulho também, que tem muita ligação com a atividade offshore no Brasil. Com o propósito de contribuir, tá, com o cumprimento dessas obrigações da autoridade marítima para controle das atividades, foi criada a Gerência de Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas, onde eu trabalho, tá? Ela é subordinada diretamente a um superintendente na DPC, de Segurança do Tráfego Aviário, tá? E nosso trabalho é de apoio técnico a todas as capitanias, delegacias e agências no Brasil. Assim como foi criada a GEVI na DPC, foram criados grupos de vistoria de inspeção nas capitanias, onde os inspetores navais e vistoriadores, peritos, eles trabalham para poder, e eles atuam no controle das plataformas, né? Esse pessoal ele é qualificado para isso, é treinado para isso, tá? E a gente pode verificar aqui na distribuição no território brasileiro desses GVIs nas capitanias, é focado justamente na atividade offshore, né? A gente tem mais pessoal especializado onde é necessário, tá? Macaé, Rio de Janeiro, agora Espírito Santo, Santos. A gente tem agora já, quanto maior a atividade, mais a gente tem esse gerenciamento de RH em cima disso também, tá? Bom, mas um histórico aqui de como começou o envolvimento maior da autoridade marítima com a atividade offshore. A gente tem um evento aqui que foi um evento triste, que foi um acidente com a P-36 em 2001, tá? Foi quando a Agência Nacional do Petróleo, que tinha sido recentemente criada, ela se juntou com a DPC para fazer uma investigação conjunta, tá, do acidente, e após isso foi decidido
que foram assinados 2 convênios, 2 termos de cooperação, né, entre as 2 entidades, para as inspeções das plataformas, tá? E também das embarcações petroleiras. Tá? A ANP, ela atua na parte dela, como já foi muito bem apresentado no primeira apresentação, tá? E a nossa atividade é complementar. Tá? Nossa atividade tem um foco que é mais casco, sistemas de combate a incêndio, sistema de sabotagem, e a ANP tem um foco na manutenção, ela tem um foco, por exemplo, de auditoria dos sistemas, nós temos um foco de inspeção. Tá? Um pouco... são atividades diferentes, mas elas se complementam. As normas da Autoridade Marítima, depois de 2001, elas foram atualizadas, tá? Para também focar essa atividade offshore. Tá? Essas declarações... Então, assim, vamos resumir. Uma plataforma para operar no Brasil, ela tem que ter uma declaração de conformidade válida, que ela tem uma duração de até 1 ano de validade. Caso tenha alguma... na inspeção, para verificar as condições, se ela tiver alguma deficiência, a gente dá até 3 meses para que seja sanada essa deficiência. Tá? Então, as plataformas, a gente garante que todas as plataformas sejam inspecionadas pelo menos uma vez por ano. Tá? Então, por conta disso, a gente tem um pessoal, essa distribuição racionalmente pensada no país, né, para isso. O interessante também eu estou falando plataforma, mas tudo envolve a segurança. Então, a gente está num ambiente que não adianta a plataforma ter nota 10 em segurança se a embarcação que opera com ela, os PSVs que operam com ela, por exemplo, se eles não apresentam bons índices de segurança. Então, pode haver acidente também. Se, por exemplo, outras embarcações de apoio, elas não apresentem esse mesmo nível de segurança. Então, a gente tem esse cenário, a gente não é só plataforma, né? Esse trabalho é sobre todas as embarcações envolvidas. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Até a gente comenta aqui de novo que a LESTA, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, tá? Ela foca nas embarcações, plataformas e suas instalações de apoio. Tá? Isso que é importante para a gente. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, como é que são 32 capitanias dos portos, 14 delegacias e 22 agências, além, tá, dos próprios distritos navais que controlam essas organizações militares. Eles têm um envolvimento com a segurança, se há algum problema de grande monta, eles se envolvem. Tá? E a própria DPC também ela tem esse apoio técnico em conjunto com essas capitanias, delegacias e agências. Elas são distribuídas no país dessa maneira, muito focado no litoral. Temos também várias agências, capitanias e delegacias na navegação interior, tá? Mas focando aqui no nosso assunto hoje, a gente verifica que, comparando, né, a nossa distribuição com as bacias de produção, a gente concentra a nossa atuação aí com o cuidado, né, de controlar, de ajudar e se certificar que os padrões de segurança estão sendo seguidos, né, pelos operadores. Uma coisa interessante, porque grande parte das unidades offshore que atuam no país são de bandeira estrangeira, né? Então, elas não são embarcações nacionais que vão simplesmente para a zona econômica exclusiva operar. Elas são embarcações estrangeiras que, mesmo sendo complementadas a construção delas no país, elas são tratadas como uma embarcação que vem de fora. Então, há alguma, como é que se diz, uma série de inspeções que são feitas focando áreas específicas. Por exemplo, cada embarcação ela tem que ter uma inscrição temporária, apesar de ser
estrangeira, ela não vem simplesmente carregar ou descarregar no Brasil e ir embora. Ela vai passar um tempo no país, né? Então, se não décadas. Então, ela é inscrita nas capitanias como uma maneira da gente controlar melhor essas embarcações, tá? Então, é feita uma perícia de inscrição. Essa perícia de inscrição, na verdade, a perícia de inscrição, conformidade, a perícia de CTF, que eu vou falar aqui, na verdade, é a mesma coisa que um vistoriador da classificadora ir a bordo e fazer diversas vistorias. Na mesma visita, a gente aproveita e faz todas as verificações, tá? As embarcações por exemplo, por força da nosso convênio com a ANP, o foco seriam as plataformas, né, que teriam que ter a conformidade de plataforma, ou as embarcações que transportam óleo, petróleo e seus derivados, que aí teria a declaração de petroleiro. Mas as outras embarcações envolvidas, elas também são, mesmo de bandeiras estrangeiras internadas no país, elas também são inspecionadas como se fosse um flag state control, mas não é de bandeira brasileira. Mas ela, estando aqui no Brasil, ela, na prática, é como se ela é submetida às mesmas inspeções nossas, o mesmo acompanhamento, como se fosse uma embarcação de bandeira brasileira. Então, essa inscrição temporária que a embarcação estrangeira tem que realizar, né? Na verdade, a gente controla também, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, quanto tempo ela vai ficar permanecer no país. Tem muito a ver com o contrato, né, de afretamento, o contrato de operação que ela vai ter com as operadoras, tá aqui. Então, a gente controla isso para ajudar a verificar permanentemente as condições de segurança da embarcação. A tripulação de segurança, as unidades offshore vêm com uma mínimo safe manning da bandeira, tá? Mas a gente, por força de lei, por força de normas, a gente pode fazer uma inspeção e pedir para alterar, tá? Essa mínimo safe manning. Nas plataformas de produção, o nosso foco são o pessoal que é engajado nas coisas de segurança, combate a incêndio, de organização dessas atividades. Agora, o pessoal industrial, evidentemente, não tem a ver com o nosso escopo de trabalho. Então, a gente não se mete nessa área, tá? Não vai nessa área também. Isso fica por conta das operadoras. Há também outros tipos de embarcações de plataformas e unidades offshore que precisam de autorização para atividade, para operação em OJB, mas como eu falei, aí você fala assim, pô, Benito, vocês vão várias vezes para ver várias coisas diferentes. Não, numa mesma visita, a gente verifica todas essas obrigações que as unidades têm que seguir, tá? Tudo com o mesmo foco. O foco se elas estão com os seus certificados, que são os internacionais válidos, né? Como é que está sendo mantida essa plataforma, né? E também se elas estão cumprindo com a regulamentação nacional brasileira a suplementar que elas precisam seguir, tá? Por algum motivo, às vezes um pouco, ou é diferente ou é alguma coisa a mais das convenções, tá? Então, a gente tem aqui tem um exemplo aqui de uma medição aqui dos requisitos, né, dos LDECs. Então, assim, nós temos diversas disciplinas que verificamos nessas inspeções, tá? Eu vou passar aqui direto aqui por conta do tempo. Assim, eu acho que eu posso passar aqui para vocês o que preocupa a gente nos dias atuais, tá? Quanto à operação das plataformas aqui, nosso objetivo aqui é falar sobre a manutenção dos ativos offshore, tá? Pontos críticos, né? O que preocupa a gente? Plataforma em fase de descomissionamento. Isso é uma fase crítica da plataforma, tá? Nós entendemos assim,
É uma fase muito difícil para o operador, porque ele tem que manter a plataforma segura, isso custa caro, tá? Os custos são altíssimos, tá? Tem que manter a tripulação ativa, numa plataforma que geralmente, quando está descomissionando, ela já tem uma certa idade, tá? Então ela já apresenta necessidade de manutenção mais robusta, tá? E, ao mesmo tempo, ela em fase de descomissionamento, ela geralmente já está parando e não está tendo retorno para a operadora, não tem retorno financeiro para ela. Então é uma fase muito difícil, é uma fase que as classificadoras, a gente acompanha em conjunto com as classificadoras essas fases de descomissionamento das plataformas, tá? A gente continua indo a bordo delas, verifica se está tudo ok, se está tudo em dia, tá? E é isso. A gente já conversou com os operadores de, por exemplo, essa fase de descomissionamento não ser uma surpresa no planejamento global de uma unidade, né? Ser incorporada ao planejamento dela desde do projeto, tá? Desde a construção, projeto, construção, aprovação e vinda para cá, ter essa fase de descomissionamento inclusa, tá? Como plano de negócio é muito importante, tá? Para manter a adequabilidade da unidade, mesmo não operando mais, né? Depois a operadora vai decidir o que vai fazer com essa plataforma. Ela pode até continuar operando em outra localidade, né? Estou falando como se ela fosse parar de operar para sempre. Então, pode ir para outra localidade. Tá? Mas é uma situação crítica para a gente. Outra situação crítica são plataformas que apresentam problemas estruturais causados por conversões. Os FPSOs, eles têm vários que são convertidos de antigos navios petroleiros e eles já vêm, lógico, as conversões são projetadas para isso, as plataformas são calculadas, todo o que ela vai ter de resistência à fadiga durante os anos que são planejados para operar no offshore, sem docagem, no mar aberto ali durante 20, 25, 30 anos, e mesmo assim a gente vem acompanhando os resultados das inspeções das classificadoras, tá? Em alguns casos tem problemas de uma fissura aqui, uma fissura ali, há problemas de redução de espessura, é uma coisa que é inerente, acontece mesmo, mas a gente vem acompanhando para e passo para verificar se há algum perigo, se há algum sinal de perigo com alguma plataforma. E a gente vê os operadores reagindo a isso, né? Trabalhando direito e tal, apesar de todas as dificuldades. O terceiro item aqui que eu gostaria de falar são os operadores com dificuldade em gerenciar a mão de obra embarcada devido à pandemia. Tá? Desde o começo do ano passado, o ano passado foi o ano mais crítico, mas a gente ainda tem muitas restrições de embarque, né? Então, a gente vê os períodos de inspeção, os períodos de manutenção estendendo, tá? A gente está acompanhando isso, estamos preocupados com isso, mas a gente também está vendo, nesse caso, os operadores reagirem. A gente está vendo, apesar de todas as dificuldades, né? A própria inspeção da Marinha tem o número de visitas a bordo, a gente tem reduzido, tá? Por conta dessas restrições. A gente tem também substituído algumas inspeções de verificação de deficiências por análises documentais, tá? Quando é possível. Tá? Então, a gente tá acompanhando esse problema e esse problema não acabou ainda, né? Está sendo gerenciado pelas operadoras, tá? E também acompanhado pelas classificadoras. E, finalmente, o armazenamento de água de produção em tanques de proteção adequada. Os ativos offshore em campos que já tem uma certa... são campos maduros, né? Ela tem essa característica da água de produção, ela tem esse óleo off-spec, que já é esperado, né? Mas ele começa a mudar e começa a ter mais água do que óleo. É uma água extremamente salina, é uma água extremamente corrosiva, que ataca
a chapa de aço dos tanques, tá? Há a presença, em alguns casos, até de H2S, que é corrosivo também. Então, a gente tem essa preocupação. As classificadoras reagiram a problemas recentes que tivemos com esse armazenamento de água de produção. Os operadores, né, os operadores das plataformas reagiram a isso, tá? E a gente está acompanhando que agora, quando o tanque já armazenou ou está armazenando essa água de produção, o intervalo de inspeção do tanque, por exemplo, diminui, verifica-se se a pintura dele é adequada para isso. Então, a gente é uma preocupação nossa que também está, né, acompanhando. Então, é isso que eu tinha para falar, tá? A nosso trabalho aqui é um trabalho que a gente procura, a gente tem muito respeito pelo pessoal que trabalha no offshore, tá? É um trabalho dificílimo, é um trabalho duro e que a parte logística é muito complicada e exige um esforço de todo mundo, e a ideia é a gente acompanhar para ajudar, acompanhar para manter esse nível de segurança em bons níveis, né? Para a gente manter essa indústria ativada e, se Deus quiser, ano que vem a gente tem sinais aí que as coisas vão ativar, vão aumentar de novo, tá? Muito obrigado, era isso. Obrigado, comandante Benite, pela sua excelente apresentação. E eu vou passar a palavra para a Fernanda Delgado, antes fazer uma pequena apresentação dentro do nosso painel de visão de mercado, né? A Fernanda Delgado é uma PhD da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria agradecer a aceitação do seu convite para fazer parte aqui do nosso workshop, no momento exato em que o Brasil está estudando e debatendo o assunto da descarbonização e aquela agenda da AIE. Então, nada melhor do que convidá-la, porque trata-se de uma PhD em planejamento energético e que tem debatido muito o assunto de transição energética e descarbonização, planejamento energético, geopolítica dos recursos energéticos, etc. Então, nada melhor do que passar a palavra a você e ouvi-la dentro desse contexto que nós estamos aqui trabalhando com integridade e manutenção de ativos, dentro dessa visão que a gente gostaria de que você pudesse abordar, a visão brasileira sobre isso. Bem, Fernando, muito obrigado. Estou passando a palavra para você. Obrigada, Ronald, muito gentil sua apresentação. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Delgado, professora pesquisadora da FGV Energia. Agradeço à Sobena o convite, agradeço ao meu amigo Vitor Venâncio, que me fez esse convite. O meu papel aqui é falar, então, um pouco diferente dos painelistas que me antecederam, né? Eu vou trazer uma visão de mercado, como o Ronald apresentou, sobre esse turning point que foi o maio de 2021, do relatório da Agência Internacional de Energia, e como o Brasil se posiciona, né? Eu não posso deixar de mencionar esse evento da Sobena, extremamente interessante, mas com uma desigualdade de gênero impressionante, né? Num painel que vai até o meio-dia e mais de 15 panelistas, eu sou a única mulher, né? Então é uma desigualdade de gênero realmente impressionante. Eu vou me manter nos 15 minutos que me foram ofertados aí no meu tema, né, em educação aos demais panelistas e aos nossos atendentes, né? O que eu tenho para falar sobre esse turning point do mercado, né, com esse Roadmap to Net Zero, que foi o documento da Agência Internacional de Energia. A agência liberou um documento em maio desse ano, dizendo que se o mundo quisesse estabilizar a temperatura da Terra, né, teríamos que, né, todos os países do mundo em 400 medidas carbonizantes. E entre essas medidas havia uma que chamou muita atenção do setor de óleo e gás, que era
findar todo o esforço exploratório em hidrocarbonetos a partir de 2021. Isso aconteceu ao mesmo tempo, com dois movimentos, tanto a perda de uma ação da Shell na corte holandesa, quanto do fato da Chevron ter recebido 2 acionistas com um viés de ESG muito forte, né, no seu board principal. Então, foram 3 marcos muito importantes da indústria de óleo e gás em maio desse ano. E de lá para cá, como isso reverberou na indústria de petróleo, né? Importante trazer essa discussão para que todo o mercado se integre, né, no que está sendo olhado do ponto de vista externo para essa indústria, né? Então, a gente não tem dúvida nenhuma de que esse século XXI ele vai marcar o fim dessa hegemonia dos combustíveis fósseis, né? Ou, pelo menos, uma tentativa de que os combustíveis fósseis eles tenham a sua importância, de uma certa forma, diminuída, né? Também não resta nenhuma dúvida que as companhias petroleiras elas estão assim no seu momento Kodak, né? É uma expressão que tem sido usada, né? A Kodak foi pega aí no soslaio da câmera digital, apesar de ter sido a inventora da câmera digital, né? Então, para que as petroleiras não sejam pegas aí no seu momento Kodak da indústria da energia, que elas possam se reinventar e se adaptar a essa nova realidade socioeconômica, política que se avizinha com os novos tempos. Resta saber como essas companhias vão conseguir coadunar, né, todas essas conjunturas estratégicas, econômicas, políticas, em especial quando a gente fala países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? A própria Agência Internacional de Energia ela já voltou atrás no mês passado, né, em agosto, dizendo que, olha, eu realmente emiti 400 ideias, né, de cenarizações para descarbonização, para a estabilização da temperatura da Terra até 2050, mas existe uma diferença do que países em desenvolvimento podem implementar e do que países desenvolvidos podem implementar, né? Países em desenvolvimento tem uma necessidade energética ainda maior, tem uma necessidade de crescimento econômico e crescimento populacional que vão precisar ser atendidos por hidrocarbonetos ainda, e a gente entende que não há como findar os esforços exploratórios nesses países, né? Existe uma concentração de produção e de matérias-primas, né, muito importantes nesses segmentos dos países em desenvolvimento e que essa transformação dos sistemas energéticos nos países em desenvolvimento vai se dar de uma forma ainda mais lenta do que no resto do mundo, face também ao ambiente pandêmico e ao ambiente recessivo que o mundo se encontra, né? Certamente, nos próximos anos, essa transição energética, né, ela vai ser conduzida de formas diferentes, respeitando a diversidade desses países. Eu gosto muito de dizer que o que é bom para o norte da Europa não necessariamente pode ser bom para o Brasil, né? As soluções descarbonizadoras para o norte da Europa, como, por exemplo, a eletrificação da frota, não necessariamente podem ser interessantes para o Brasil, né? Nós somos experts em biocombustíveis, né? E nisso podemos apostar as nossas fichas, né? E nisso podemos ter mais vantagens comparativas e não simplesmente sucumbir a soluções impostas de países mais desenvolvidos em direção ao nosso, né? Essa transição deve, então, respeitar as matrizes e os matizes, né, diferentes econômicos dentro dos limites de cada economia. Então, existem rotas distintas de transformação desses cenários energéticos e que eu gosto muito de dizer também que a gente sabe o ponto em que a gente está, energeticamente falando, e a gente sabe o ponto dessa transição onde a gente quer chegar, né, como mundo. Mas esse caminho ele ainda não é conhecido. Tanto que a gente percebe todas as questões disruptivas que têm acontecido, né? Você vê
hoje o aumento dos preços dos combustíveis em todo o mercado internacional, todos os vetores energéticos aí com os seus desequilíbrios de oferta e demanda, calcados em um desequilíbrio promovidos por esse frenesi climático que foi gerado dentro do mercado, né? Então, essa busca, essa ânsia por se investir em energéticos renováveis, né, vamos dizer assim, levou uma desestabilidade entre oferta e demanda, e você ainda não tem exatamente um caminho planejado para se chegar a essa estabilização da temperatura da Terra no final. O que a gente vê, então, são empresas, né, as major oil companies hoje, apostando em portfólios diversos que coadunam investimentos em óleo e gás e investimentos em energias renováveis, que não necessariamente se conversam, né? Esses investimentos não têm as mesmas margens de retorno, não têm os mesmos tipos de executivos, né, nos seus comandos. Então, são custos, são margens, são estruturas de negócios muito diferentes que coexistem dentro dos mesmos portfólios e não geram os mesmos retornos. As empresas já cientes disso começaram a buscar novas perspectivas, né? Já houve uma declaração do CEO da Chevron na semana passada, 2 semanas atrás, dizendo que, olha, não vai haver investimentos em energias renováveis por parte da Chevron e cada acionista que plante árvores, né, para poder offsetar as suas emissões, porque o negócio da Chevron é óleo e gás. Nesse sentido, eu enxergo um futuro onde a gente pode entender uma cisão entre as empresas de petróleo, né? As que persistirão nesses investimentos em renováveis, né? Em energéticos como energia solar, energia eólica, mantendo esses investimentos no seu portfólio e tendo uma quantidade muito grande deles, né? Vis-à-vis o seu portfólio de óleo e gás, e aquelas que vão buscar tecnologias que ainda nem foram descobertas ainda, né? Segundo a própria Agência Internacional de Energia, 40% das tecnologias que vão ser as tecnologias do futuro da descarbonização ainda nem foram descobertas, né? Então, uma parte dessas empresas que apostarão em mercado de carbono, em sequestro de carbono, medidas que offsetarão a sua pegada de carbono, contrabalançando com um portfólio de energéticos renováveis, levando aí a uma ordenação melhor do seu portfólio. Acho que esse seria um ordenamento mais pragmático da combinação desses portfólios das empresas de petróleo no futuro. Aqui no Brasil, né, a gente tem essa vocação da biodiversidade da nossa matriz. Eu gosto de dizer que o Brasil ele tem um problema bom. O Brasil tem um problema de gerenciamento da abundância, né? Aqui a gente tem energia eólica, energia solar, você tem os próprios hidrocarbonetos, né? As biomassas, e agora a possibilidade de se produzir hidrogênio, né? Com essa energia renovável muito barata que a gente consegue produzir. Então, o Brasil é um celeiro de energéticos e que o nosso grande problema é a administração. Então, a gente administra essa abundância, enquanto todas as outras economias administram a escassez, né? Como é a própria questão da economia. A nossa questão é como administrar essa abundância de energéticos que a gente tem aqui dentro de uma matriz que tem que ser plural, que tem que ser diversa, dando espaço para todos esses energéticos. Então, a gente tem espaço para o crescimento das renováveis, a gente tem espaço para o crescimento do hidrogênio, sem perder o lugar, sem perder o mote, né, que os energéticos, os hidrocarbonetos têm dentro da matriz nacional. Eu fiz um webinar uns 2 meses atrás com o diretor da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, e o ministro Bento, em que o próprio diretor da Agência Internacional de Energia ele comentava desse roadmap dele, né, do Net Zero,
comentava essas medidas. No final, ele reconhecia que havia uma diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ele fazia uma colocação especial aos países da África que tinham acabado de descobrir uma série de reservatórios, né? E que não seria justo que esses países não pudessem se locupletar desses reservatórios, né? E o ministro Bento, na sua fala, né, ele fala assim, olha, Fatih, o seu roadmap é muito interessante, as suas medidas são muito interessantes, o Brasil vai se comprometer com a descarbonização, o Brasil tem os projetos de descarbonização, mas nós vamos manter os investimentos em óleo e gás aqui no Brasil, sim, porque há necessidade de expansão dessa matriz nesse sentido, porque existem investimentos na mesa, porque existe a necessidade de crescimento econômico, porque eu preciso desse gás para a reindustrialização do Brasil. Então, amigos, negócios à parte, existe essa premência aí do Ministério de Minas e Energia de reconhecimento da importância dos hidrocarbonetos na matriz nacional. Ronald, eu acho que era basicamente essa a minha visão. Esse documento da Agência Internacional de Energia, ele tem sofrido uma série de comentários, né? Como eu falei, o próprio Fatih, há 3 semanas atrás, lançou uma nota dizendo que ele reconhecia que essas metas, algumas dessas metas eram realmente inatingíveis, eram inalcançáveis para países em desenvolvimento. Eles reconheceram que 40% dessas tecnologias ainda não eram comerciais, né? Ainda não haviam sido desenvolvidas e não haviam atingido a sua maturidade comercial. Então, o que significava que o roadmap ainda não era atingível, né, nem para os próprios países desenvolvidos, e que a agência seguia estudando. Foi um pouco assodada, né, o lançamento de um roadmap exigindo o fim dos esforços exploratórios para países em desenvolvimento a partir desse próprio ano. Eu acho que exige um olhar muito cuidadoso do setor de óleo e gás, né, da gente de uma forma geral. A FGV Energia acompanha com muito cuidado essa discussão, eu pessoalmente acompanho com muito cuidado essa discussão. Exige que a gente mantenha os olhos, um olho no peixe, um olho no gato, né? Que a gente mantenha os olhos tanto nessa discussão da agência, que norteiam as discussões internacionais e que pautam também muitas decisões relacionadas a investimentos, né? A atração de investimentos, a disponibilidade de investimentos. O ESG hoje está muito relacionado a essas discussões e à disponibilidade desses financiamentos no mercado internacional, mas que a gente também não tire o olho da realidade do Brasil e das necessidades brasileiras e da adaptação da matriz energética nacional. Devemos nos concentrar naquilo que sabemos fazer de melhor e não simplesmente aceitar soluções que são impostas, que são boas para países do norte da Europa, que às vezes não tem nenhuma relação com a nossa economia. Ronald, obrigada. Excelente as suas colocações, Fernanda, coincide exatamente com a nossa posição também. Eu fico feliz que você tem participado de vários debates internacionais, tem acompanhado, e é importante que a gente aqui tenha também a nossa visão, né? E parabéns pelas suas colocações, realmente bem com o pé no chão em relação à nossa realidade. Eu vou convidar agora, então, parabéns pela sua apresentação, Fernando. E caso alguém tenha perguntas, né, eu tenho já aqui uma pergunta para fazer deixa eu ver a quem foi, ao Thiago Ormonde, da ANP. A pergunta foi do Luiz Fernando Tenório Pinto, poderia dar um exemplo de um desvio crítico? A sua apresentação lá. Sim. Bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Um exemplo clássico, né? Se você não tem algum sistema crítico testado com ausência de teste. Tá? Exemplo, sistema de dilúvio, a gente passou muito por isso no mercado, unidades que já produziam há 10 anos e nunca tinham feito teste molhado do dilúvio, né? Nunca mediram vazão para comparar com balanço hidráulico e ver se de fato a demanda
hidráulica era ofertada adequadamente pelo sistema, um exemplo de desvio crítico. O outro é tubulação com reparo temporário feito sem garantia de qualidade, sem você conseguir certificar e garantir que aquele reparo foi feito nos moldes de uma ASME IPCC2, por exemplo. Porque aí você não garante a contenção, você não garante a qualidade do reparo, a integridade dele, você não garante a contenção. Você está na iminência, então, de uma perda de contenção ali. Então, te dei um exemplo de teste, te dei um exemplo de gerenciamento de reparo e tubulação. O que eu queria, nós estamos com 95 participantes, eu queria transmitir a todos que o nosso canal de perguntas continuará aberto, vocês podem colocar suas perguntas para os nossos palestrantes, aqueles que não puderam ainda elaborar as perguntas, né? Porque os assuntos são muito técnicos, muito objetivos e muitas vezes a gente, puxa, eu podia ter feito essa pergunta. Pode entrar em contato conosco. Eu queria deixar aqui o nosso www.sobena.org.br, que é o nosso contato com nossa estrutura, e também o meu e-mail, se precisarem, rpc@openlink.com.br. Estou à disposição para encaminhar as perguntas aos nossos palestrantes. Eu quero desejar a vocês todos, no primeiro painel, muito obrigado, e continuem conosco assistindo, porque imediatamente nós vamos entrar para o segundo painel, que é um painel voltado para a importância de boas práticas na manutenção.